Aleluia. Vamos ouvir o que o Senhor tem para os nossos corações na tarde e noite de hoje. Êxodo 15. Êxodo 15, 23. Diz assim: Todavia, quando chegaram a Mara, não lhes foi possível beber da água dali, porquanto era amarga. E esse é o motivo pelo qual esse lugar passou a ser chamado Mara. Então o povo começou a reclamar a Moisés, inquirindo: que haveremos de beber? Moisés clamou ao Senhor, e ele indicou um arbusto. Moisés o pegou e o lançou sobre as águas, e estas tornaram-se boas para beber. Foi em Mara que Yahvé entregou aos israelitas leis e ordenanças e submeteu à prova a obediência deles, declarando: Se ouvires atentos a voz de Yahvé, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, se deres ouvidos aos seus mandamentos e guardares toda a sua lei, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou Yahvé, aquele que te restaura. Senhor, estamos aqui no momento do culto, ao qual colocamos a nossa mente e os nossos ouvidos em ti. No momento, Senhor, em qual não simplesmente te adoramos, te engrandecemos, mas buscamos de ti a tua boa, perfeita e agradável palavra, que é Cristo, o Verbo vivo. Que tu venhas e entre na nossa mente, no nosso intelecto, no nosso coração, repouse e traga morada em nós, pelo poder do nome de Jesus. Amém. O povo saiu do deserto. O povo saiu do Egito. Aquele povo que passou 430 anos no Egito, finalmente tem suas orações respondidas e são tirados daquele lugar. E durante todo o trajeto, coisas acontecem. Coisas se mostram diante deles, ao qual eles têm que ter um posicionamento. Eles têm que ter uma atitude. E um desses trajetos é o deserto de Mara, aonde eles chegam a um lugar aonde tinha águas. Na nossa vida, passamos por situações ao qual olhamos para algo e falamos: essa é a solução da minha vida. Isso daí vai dar bom, vai me ajudar, vai ser legal, vai ser uma provisão. E aí, quando você chega diante daquilo que os seus olhos viram, você se decepciona. Porque você descobre que aquilo, aquela pessoa, aquela oportunidade, aquela situação não é o que você imaginava ser. E qual é a primeira coisa que na maioria das vezes sobe ao nosso coração? Raiva e reclamação. Ai, Deus, eu não sabia que ia ser assim. Por que me deixou vir até aqui? Por que já não preparou aquilo que vai ser bom, aquilo que vai ser certo, aquilo que vai ajudar? Eu não acredito que eu perdi tempo com isso. Por que não me avisou? Por que eu não vi? Por quê? Reclamamos, murmuramos, ficamos tristes, chateados. Eu tenho certeza que se eu perguntar para cada um de vocês, em algum momento nas suas vidas, vocês já pararam para pensar de que Deus não me ama. Porque se Deus me amasse, isso não teria acontecido. Se Deus me amasse, isso não teria acontecido, não teria se feito da forma que se fez. Se
Se Deus me amasse, eu não estaria passando por essa situação, eu não teria que fazer certos tipos de escolha. Mas a gente precisa tirar o nosso olhar da escassez, tirar o nosso olhar da dificuldade, para pôr o nosso olhar em Deus, para entender as coisas que se colocam diante de nós. Na última ministração eu falei que cada murmuração, cada momento em que nos entristecemos mediante a situação que estamos passando, é uma adoração às trevas. Porque quando nós colocamos a falta de confiança em Deus, quando nós colocamos a murmuração, a tristeza, a revolta, o falar coisas amargas na frente de tudo, nós estamos olhando para Deus, dizendo: ei Deus, tu não tens a capacidade de resolver essa questão. Este problema, essa situação que está na minha vida é maior do que o Senhor. As nossas atitudes e as nossas palavras falam isso. Faz isso. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. É tão fácil cantar. É muito fácil cantar. Sendo afinado ou não, é fácil cantar. Mas viver é outra história. Se Deus fizer, agora se Deus não fizer, se Deus abrir, opa! Se Deus não abrir, também não quero mais saber de Deus. Aonde está o nosso coração? Aonde está a nossa motivação? Aonde está a nossa esperança? Em nós, no que queremos, ou no entendimento de que Deus é Deus, independente do que eu passe, do que aconteça, das situações que vão vir, da onde eu me coloco. Eles chegaram a um lugar onde eles acharam que iriam matar a sua sede instantaneamente. Mas vai ter situações na sua vida e na minha que nós vamos precisar recorrer a Deus. Recorrer a Deus é todo o tempo da nossa vida, a gente tem que recorrer a Deus. Mas existem situações que a nossa mão não alcança. Existem situações que nós fazemos. Eu quero aqui, eu ponho aqui. Mas eu não consigo com uma mão só pegar essa mesa e colocar ela aqui. Eu preciso de uma estratégia, eu preciso de ajuda, eu preciso pensar. E vai ter coisas na nossa vida que é assim, que nós conseguimos fazer, e tem coisas que nós vamos precisar buscar em Deus. Como vamos fazer? Mas o povo de Israel nos ensina da pior forma aquilo que nós fazemos e as consequências que isso traz. Isso não é mérito do povo de Israel. Isso é mérito de qualquer pessoa. Somos seres humanos, assim como eles também eram seres humanos. Eles erraram, nós também erramos. A gente fala da idolatria do povo de Israel. O povo de hoje idolatra filhos, idolatra celular, idolatra carro, idolatra pessoas, idolatra empregos. A idolatria não é algo que eu vou lá e me curvo diante dele. Eu posso me curvar diante daquilo que eu coloco acima de Deus com as minhas atitudes, com a minha fala, de que é meu marido na terra e Deus no céu. Então, não é Deus na minha vida, não é Deus na terra? Na terra é só o meu marido. Não, Deus fica aí quando eu precisar de você, de problema. Tiver com problema, eu falo com você. Aqui é meu marido, olha. Meu marido, ele está na frente. Tem pessoas que fazem isso. Colocam pessoas, colocam posicionamentos, colocam cargos e objetos acima de Deus. Mas quando nós entregamos tudo a Deus, tudo se torna perfeito. Ao longo do trabalho, ao longo da
lapidação que o Senhor tem para as nossas vidas. Quando eles se encontram diante das águas de Mara, não estava tudo perdido, porque para Deus nada é impossível. Mas para os homens estava. Então eles ficam bravos, eles ficam com raiva, querem matar Moisés, querem acabar com Arão. E aí, o que Moisés faz? Vai falar com Deus. O que é oração? Falar com Deus. A gente precisa rasgar da nossa mente essa solenidade que os filmes, que a religião colocou na nossa vida. Que a oração é aquele momento em que você entra diante de Deus e fala: ó soberano Deus Todo-Poderoso, Yahvé, Redentor da terra, aquele que veio e enviou o seu Filho. Gente, agradecemos a Deus, agradecemos a Deus. Honramos a Deus, honramos a Deus. Mas uma oração é uma conversa. Olha as orações de Jesus. Orações são conversas. É você chegar diante do Senhor e rasgar o seu coração diante dele. É mostrar o que está acontecendo. Hoje à tarde eu estava orientando uma pessoa que está passando por uma situação, e ela veio e falou assim: Ângela, eu estou meio constrangida de falar essas coisas para você, mas é o que está no meu coração e eu preciso de ajuda. E essa pessoa é de um outro lugar, e ela falou assim: se eu falar com as pessoas à minha volta, elas não vão entender. Então, como a gente já se conhece a longa data, quero falar com você. E aí, o que eu tenho para dizer primeiramente para essa pessoa? Louvado seja Deus pela sua vida, não de vir falar comigo, mas de entender que você tem esse tipo de pensamento. Que essas coisas se projetam na sua mente. Porque Deus rejeita os soberbos. Deus não se manifesta na vida daqueles que não reconhecem os seus erros. Deus se manifesta na vida daqueles que reconhecem o seu erro. Talvez você ainda esteja numa posição igual desse povo, que a primeira coisa que sobe o seu coração é a reclamação, é a murmuração. Vomita de dentro de você. Mas em seguida, você quando vai, ou em seguida, quando o fogo diminui, você fala: eu não devia ter falado assim. Eu não devia ter me comportado assim. Senhor, eu fiz isso, eu errei, a minha carne foi além, e essas coisas aconteceram, e eu ainda não tenho domínio. Mas sabe o que muita gente faz? Que se fulano não tivesse falado isso para mim, eu não teria falado aquilo. Se eu chegasse lá e não tivesse visto as coisas do jeito que estava, eu não tinha me comportado do jeito que eu me comportei. As pessoas não conseguem assumir a responsabilidade das suas atitudes em meio à situação. As nossas atitudes em meio às situações que se apresentam, mas são nossas atitudes. Vai exalar, vai sair de dentro de você o que está dentro de você. Não vai sair de mim o que está dentro da Andressa. Não vai sair de mim o que está dentro da Vanessa. Vai sair de mim o que está dentro de mim. Então, mediante as situações, eu vou expor aquilo que existe dentro de mim. Mas eu quero dar desculpa. Acho que foi por causa de fulano, de ciclano. Fulano, ciclano e do A a Z só vai fazer manifestar. E quando se manifestar, você vai entender o que há dentro de você, o que precisa ser trabalhado, o que você precisa chegar. Ó Deus, está amargo, tem águas de Mara aqui dentro, precisa ser tratado, precisa ser lapidado. O que eu preciso fazer? Se você pegar uma água insalubre e pegar um pedaço de arbusto e jogar dentro dessa água, ela não vai ficar boa para beber, não. Não vai mesmo. O que aconteceu ali que a água ficou boa? Que ele pegou um pedaço de arbusto, com uma madeira, um tronquinho, e jogou naquela água ficou boa para beber. Obediência. Foi a obediência.
em um ato que fez aquilo acontecer. A mesma coisa quando ele chega diante do mar e Deus fala, toque as águas. Ele pega o cajado dele. Se você for lá na praia e pegar um tronco, colocar na água, as águas não vão se abrir. Ele encosta. E por que as águas abrem? Obediência. Mas eu fico lutando com Deus, porque eu quero obedecer no que eu concordo. Eu quero obedecer no que eu entendo. Eu quero obedecer no que vai dar visibilidade. Eu quero obedecer naquilo que eu vejo vantagem. Às vezes Deus vai te pedir umas coisas nada a ver. Igual Naamã. Naamã teve um amigo sábio ao lado dele. Louvado seja Deus pelas pessoas sábias ao nosso lado, que vai trazer luz à nossa mente. Naamã chega para Eliseu e fala, estou aqui com lepra, preciso ser curado, o que eu faço? Eliseu nem recebe ele. Fala para Geazi, manda ele lá no rio e se mergulhar 7 vezes. Aí Geazi vai lá, fala para Naamã, Eliseu mandou você ir lá no Rio Jordão, o rio sujo, onde as pessoas lavavam roupa, faziam as coisas que precisavam, mergulhar 7 vezes. Eu vou fazer isso? Jamais! Eu sou o general. Eu sou a autoridade. Eu fico imaginando isso passando pela cabeça dele. Eu sou a autoridade, eu sou o capitão. Eu sou alguém nesse mundo. Eu vou lá no rio onde as lavadeiras lavam roupa, aonde a plébia está lá, aonde pessoas que não são do mesmo nível que eu frequenta, e vou mergulhar lá 7 vezes parecendo um doido. Não vou embora. Aí vem um amigo dele, Senhor, o servo dele, se ele te pedisse algo difícil, você não faria? Ele não está te pedindo uma coisa simples, vai e faz. Mas sabe por que não era simples? Porque mexia no orgulho. Deus vai mexer no seu orgulho. Deus vai tocar na sua vaidade. Às vezes coisas que parecem simples para as outras, é difícil para você, para mim. Porque toca no nosso orgulho e na nossa vaidade. Mas felizmente Naamã teve um ouvido sábio. Falou, é mesmo, vou lá. Foi, mergulhou 1, 2, 3, 4, 5 e nada. Fico imaginando a mente dele. Acho que eu vou desistir. 5 vezes já mergulhei, não saiu nem um risquinho aqui da minha pele ainda. Eu estou igualzinho, estou do mesmo jeito. Esse homem está zoando comigo. Está falando para mim me envergonhar, me humilhar. 6, tá tudo aqui ainda. 7, quando ele sobe, a pele dele está nova, perfeita, porque ele obedeceu. A obediência move as nossas vidas. A obediência abre as portas. A obediência muda sentenças. E a obediência nos ensina a depender de Deus. E ali naquelas águas amargas, Moisés fez o que Deus mandou. Pegou lá o arbusto, tronquinho, pôs na água, e a água se transformou em água potável, aonde eles beberam e saciaram a sua sede. Então vai se apresentar diante de nós situações que aparentemente serão perfeitas, mas quando chegarmos perto, quando tocarmos, quando experimentarmos, veremos que não são perfeitas, que são ruins, que são amargas, mas mesmo assim aquilo ainda tem solução, mesmo assim aquilo pode ser um refrigério para a sua vida, e tudo vai depender do seu posicionamento mediante aquilo que se apresenta diante de você. Se você buscar, se você orar, a porta vai se abrir, o milagre vai acontecer, Deus vai fazer, como fez nas águas de mar. Aquele povo recompõe suas forças, o seu vigor, bebe ali a água, descansa.
descansam e continuam a sua trajetória pelo deserto. E nessa trajetória eles chegam em outro lugar. Êxodo 15, 27. Pode, se você tiver com Bíblia física, pode até deixar aberta que a gente vai passear um pouquinho nela. O 27. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto às águas. Então eles passam pelas águas de Mara. Não era uma água boa. Moisés ora, faz aquela água se manifestar em uma água boa. Eles bebem, restauram suas forças, voltam o seu vigor, continuam o seu caminho, porque o lugar deles não era ali. Vai ter coisas que vai servir para você, mas não para sempre. Vai ter pessoas que vão entrar na sua vida, pessoas maravilhosas, mas não é para sempre. Vai ter lugares que você vai frequentar, lugares incríveis, gostosos de estar, mas não é para sempre. Vai ter situações que vai se apresentar para você e você vai gostar de viver, mas não é para sempre. Você precisa continuar para aquilo que você tem para viver, para aquilo que Deus tem para você. Então eles continuam e chegam num lugar incrível. Eles chegam em Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras. 12 tribos, 12 fontes. Não ia ter problema com água. Gente, água no deserto vale mais do que qualquer coisa. O bem mais precioso de uma pessoa no deserto é água. Esse é um dos motivos ao qual os homens se tornaram ricos no deserto, porque abriam poços e cobravam pelas águas tirando daquele poço, porque não tem nada mais precioso do que a água que traz vida. Sem água você não vive, sem água os animais não vivem, sem água não tem plantação. A água é o bem mais precioso do mundo. E Deus conduz eles ao oásis, a um lugar onde tinha 12 fontes, uma para cada tribo. Olha que maravilha! Passamos pela provação de Mara, vencemos a provação de Mara, chegamos agora em um oásis, em Elim, um lugar maravilhoso, perfeito, aonde não vai faltar as águas, aonde a gente vai poder se saciar aqui do calor da sede. Deus também nos prova nos oásis da vida. Deus vai te provar em lugares bons, em empregos bons, em amizades boas, em cargos bons, em posses boas, mas ali ainda não é o seu lugar. Mas se torna tão cômodo. Ai, eu já estou aqui, já está tudo fluindo, está tudo bom. Eu acho que é com essa pessoa que eu vou me casar, ela é tão agradável. Não, eu acho que é esse ministério que eu vou ficar, gosto tanto, o pessoal aqui é tão animado. Não é esse o emprego para mim, olha, não trabalho de fim de semana, ainda tem bônus. Mas ainda não é o extraordinário de Deus para a sua vida. Às vezes a gente se contenta com um balde cheio, sendo que Deus tem uma cachoeira para a gente. O balde cheio um dia esvazia. A cachoeira é eterna. Mas o balde está na minha vista. O balde eu estou usufruindo. O balde eu não tenho nenhum a fazer, porque ele já está lá. Eu não tenho que me dispor a nada. Eu não tenho que fazer nada. Porque já está lá. Ele já está lá, o balde. O oásis já estava lá. As 12 fontes já estavam lá. As 70 palmeiras já estavam lá. Sombra e água fresca. Deve ser daí que veio essa frase. Sombra e água fresca. É muito mais fácil uma pessoa se perder
um oásis do que em Mara. Porque por mais que em Mara a gente pode até vacilar, tropeçar, esquecer que Deus é Deus, mas aqueles que têm juízo pedem perdão, do que em um oásis, aonde tudo está bem, aonde as coisas estão fluindo. Não, velho, Deus mandou eu ficar aqui, ó. Como que Deus não mandaria eu ficar aqui? Olha que lugar perfeito, olha que pessoas incríveis, olha que situação exemplar. Aqui é o meu lugar. Era eu lá na outra igreja que eu era. Não, aqui é perfeito, gente. O ministério de dança é incrível. A gente tem uma conexão extraordinária. A pastora é uma bênção. A gente faz trabalhos, faz evangelismo, tem teatros. A gente manifesta aqui a glória de Deus. Eu conheço todo mundo. Aqui é o meu lugar. Que negócio é esse de ir para Guarulhos? Não é Deus falando comigo. Naquele lugar onde praticamente eu não conheço ninguém. Não, Samuel, você não ouviu Deus falar com você, não. É para você ficar aqui comigo. Aqui é o meu oásis. Aqui é o lugar onde Deus me plantou. Se Deus quisesse que eu tivesse aí, Ele tinha me levado para ir primeiro. E não aqui é onde eu estou. Dói ouvir Deus. Dói obedecer. Dói continuar a trajetória onde você está vendo aquele lugar que você gosta de estar, ficando para trás. E você tem que continuar a sua trajetória no deserto. Que é onde entramos no 16. Onde eles entram no deserto de... Sim, 16:1. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel chegou ao deserto de Sim, que situa-se entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do 2º mês, depois que deixaram o Egito. Toda a comunidade israelita começou a murmurar contra Moisés em pleno deserto. E os filhos de Israel declamaram com Moisés e Arão: antes fôssemos mortos pela mão de Yahvé na terra do Egito, quando estávamos sentados próximo às panelas de carne e podíamos comer pão com fartura. Evidentemente nos trouxeste a este deserto para fazer toda esta multidão morrer de fome. Então Yahvé disse a Moisés: eis que farei descer do céu pão do céu, descer pão do céu. Sairá o povo e colherá a porção de cada dia, a fim de que eu o ponha à prova, para ver se anda ou não na minha lei. Existem momentos da provação de Deus na nossa vida. Existem momentos que somos testados, que cometemos o terrível erro de engrandecer o inferno da onde Deus nos tirou. Não porque aquelas pessoas que eram legais, na igreja tudo falso. Não porque lá é que eu me divertia, ouvia as músicas que eu queria, fazia do jeito que eu queria, manifestava do jeito que queria. Eu não tinha obrigação com isso, eu não tinha obrigação com aquilo, eu fazia e eu desfazia. Mas esquecia que vivia depressivo, triste, frustrado, com pessoas amargas, com pessoas falsas, que vivia mentindo, caluniando, dando golpe, entristecendo as pessoas à sua volta. Mas o diabo te faz lembrar de algumas sensações prazerosas que a sua carne lembra. E você fala: não, lá era melhor. É isso que esse povo fez. Para que foi tirar a gente do deserto? Para que Deus me tirou do meio dessas pessoas? Para que? Qual foi a ideia na minha cabeça na hora que eu decidi ir para a igreja, aceitar esse tal de Jesus? Era mais fácil antes? Era melhor antes? Louco.
te levar para um lugar de derrota, fazendo você... Uma vez, eu assisti um seriado e ele trouxe uma cena muito interessante. Nessa cena, o rapaz estava com câncer, ele ia morrer. E o amigo dele estava tentando animar ele, tentando passar os últimos dias com ele. E ele sempre falava, eu lembro tanto do frango que eu comia com a minha mãe. Era tão bom o frango que eu comia com a minha mãe. Eram momentos incríveis com a minha mãe. E o frango, e a minha mãe. Mas o lugar que fazia fechou. E eu fico lembrando do frango, que saudade daquilo. Aí o amigo falou, não, eu preciso fazer alguma coisa para me alegrar esse meu amigo que vai morrer. Então ele tentou fazer lá várias receitas de frango. E não é isso, não é isso, não é isso, não é isso, não é isso. Até que ele descobriu aonde era o lugar que o amigo comia quando era criança. E aí ele foi até lá, o lugar não existia mais, mas a pessoa existia. E falou, não, porque o meu amigo está morrendo, ele está morrendo de câncer. Fala para mim como é que era, eu preciso fazer esse frango para o meu amigo, porque ele tem momentos com a mãe dele, esse frango era incrível, era maravilhoso, ele precisa comer esse frango de novo. A pessoa se compadeceu da história e falou, não, eu vou fazer. Meu Deus, que terrível, eu vou fazer o frango para ele. Aí a pessoa lá, que já estava idosa, foi, fez o frango, deu lá o pacote de frango para ele. Ele chega pro amigo e fala, eu consegui, aqui o frango aqui. Aí o amigo dele sente o cheiro, meu Deus, é o mesmo frango, é o frango da minha infância. Ele pega o frango, ele põe na boca, ele come. Eita, que isso é ruim. Não é essa a lembrança que eu tinha, não. Não é a mesma coisa, mas é o mesmo cheiro. Como assim? Porque não era o gosto do frango, era a memória do tempo com a mãe dele que fez ele achar que ele amava aquele frango. Então, às vezes, você passa por situações de querer voltar para o Egito, porque você lembra de algumas sensações prazerosas da sua carne no tempo em que você estava lá. Mas eu te digo que as pessoas que voltam, elas se tornam mais infelizes do que a primeira vez, mais destruídas do que a primeira vez, porque a palavra é viva e Jesus fala que aquele que retrocede, o demônio volta com mais sede para atormentar essa pessoa. E a gente precisa ter posicionamento em Deus. Mas mesmo assim, mesmo depois que esse povo fala isso, Deus fala, tá bom, eu vou mandar o pão do céu. Gente, que incrível. Eles viram um pãozinho descer assim, ó, parecia uma névoazinha descendo do céu todos os dias de manhã. E Deus fala, e eu vou provar eles para ver aonde está o coração deles. Aí o que eles faziam? Oxe, eu vou pegar para hoje, para amanhã, que eu não sei se vai sobrar. E pegava e colocava nas bacias. Comia, no outro dia, quando ele abria, estava cheio de bicho, fedendo a podre. E isso não aconteceu uma, nem duas, nem três, isso aconteceu por muito e muito tempo. Gente, quantas vezes as pessoas passam por erros recorrentes? Nós passamos. Sabe que vai dar errado, faz. Sabe que vai dar errado e faz. Sabe que vai dar errado e faz. Sabe que vai dar errado e faz. É matemática, gente. Não tem como 2 mais 2 dar 5. Sempre vai dar 4. Mas aí a gente fica tentando iludir a nossa alma, a nossa vontade. Não, porque vai dar diferente. Vai dar diferente. Vai dar diferente. E dá o mesmo resultado. As pessoas que você se envolve, as coisas que você faz, os lugares que você anda, sempre vai dar a mesma coisa. E às vezes tem pessoas que ficam com raiva de algumas pessoas e falam, agora tem isso, agora é aquilo, está metido, não anda mais. É que quando nós tomamos posicionamento na nossa vida, realmente vai ter lugares e pessoas que não nos cabem mais. Se você decide ter uma vida reta, sem roubo, sem frustração, sem mentira, sem traição, sem engano, as pessoas que amam essas coisas não servem mais para estar lado a lado comigo. Se você decide que você
pessoas que querem continuar no playground, na primeira série, porque elas não vão deixar você sair dali. E é natural que essas pessoas fiquem no ambiente ao qual elas decidiram ficar, e você vá para onde você está abrindo os seus olhos que você tem que ir. Mas é dificilmente entendido. As pessoas que abrem sua mente para viver coisas maiores são vistas como arrogantes, como metidas, como isso, como aquilo, mas simplesmente as coisas que ela está trazendo para a vida dela não cabe mais no quadradinho aonde ela vivia. Ela expandiu. Deus traz o maná, e aqui a gente tem a prova do maná. O que é o maná? O maná é uma provisão diária certa. Quantas e quantas pessoas continuam no mesmo lugar a vida toda por medo de buscar coisas maiores? Porque, não, eu já tenho um salário mínimo aqui. Não, o casamento está uma bosta. Mas eu já sou casada. Deixa assim. Não vou tentar melhorar não, porque dá trabalho. Não, eu não vou buscar morar em um lugar melhor, porque aqui eu já conheço todo mundo. Não. O teto está caindo, o esgoto está a céu aberto, tem um batidão do lado da minha casa, estou no sábado de manhã, mas aqui eu já paguei tudo, já estou morando aqui, se eu for para outro lugar vai me dar trabalho. Acomodados. E ser acomodado dá trabalho também e dá tristeza. Porque quando você se impulsiona a buscar coisas melhores, vai te tirar da zona de conforto, mas vai te trazer também momentos melhores, coisas maiores para a sua vida. Que permanecer onde você estava não vai dar. Eu falei isso na quarta-feira na intercessão. Às vezes você conhece pessoas que passa décadas e a pessoa está lá no mesmo lugar, na mesma situação. Isso independe de ser o CEO de uma empresa ou ser uma dona de casa. Não tem a ver com a ocupação da pessoa. Tem a ver com como a pessoa se move. O que ela traz para a vida dela, o que ela evolui na mente dela, o que ela cresce no intelectual dela. A gente pode ficar estagnado, virando lodo, água parada, pântano, ou ser um lago. Um lago é uma água que está ali, não vai, está ali, mas dá peixe. Se formou um lago ali, e aquele lago dá peixe, dá água boa, dá para nadar. Porque aquele lago está sempre se renovando com águas boas. Mas as pessoas que ficam estagnadas e paradas, a mente dela bloqueia. Tudo que não é usado atrofia. Músculos, alma, vida com Deus, fica ali no raso para o resto da vida. Aquele povo viveu de maná por 40 anos. Eles reclamaram sim do maná, porque não era porque eles queriam trabalhar para conseguir outra coisa, é porque eles queriam outra coisa. Aí Deus mandou as cordonizes e morreu mais de 2.000 pessoas ali por causa da murmuração. Não é porque eles queriam mudar, porque se eles quisessem mudar, eles teriam entrado na terra prometida, eles teriam guerreado. Mas o que eles fizeram? Não quero ter trabalho, lá tem gigante, lá vai dar trabalho de conquistar, vamos voltar, vamos matar Moisés e voltar para o Egito, porque é melhor comer cebola no Egito do que comer o leite e mel da terra prometida, porque eu vou ter que matar gigante. Matar gigante dá trabalho, matar gigante me tira da zona de conforto. Matar gigante eu não vou poder ficar com preguiça. Eu vou ter que fazer acontecer. Mas fazer acontecer, aí sou eu. Eu vou ter que me mover. Eu vou ter que fazer acontecer.
E eles vão passando de lugar em lugar, vão vivendo situação em situação, e Deus também vai nos conduzindo. De prova em prova, de lugar em lugar, de pessoas em pessoas, de situação em situação, de manifestação da nossa alma, mediante as situações que se apresentam diante de nós. Então eles chegam em Refidim. Êxodo 17. 1. Toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim para as etapas seguintes, caminhando de um lugar para outro, de acordo com as ordens do Senhor, e acamparam em Refidim. Porém lá não havia água para beber. Esse povo já tinha passado por uma situação em Mara, que não tinha água. Eles chegam em Refidim, não tem água. Qual era a lógica? Falamos com Deus, e Deus resolveu o problema. Será que eles fizeram isso? Vamos continuar no 2. O povo se desentendeu, pois com Moisés, e exigiu: dá-nos água para beber. Ao que lhes respondeu Moisés: por que discutes comigo? Por que colocais o Senhor à prova? Ali o povo teve muita sede e protestou contra Moisés, exclamando: por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede, a nós, aos nossos filhos e os nossos animais? Aqui ele mostra que prendeu nadinha. Será que você já passou por alguma situação que você foi reprovado? E você se vê de novo, Deus, de novo, isso está acontecendo? Dá uma olhadinha lá para trás, porque provavelmente você foi reprovado da outra vez. E você vai passar de novo. E você vai passar de novo. E você vai passar de novo. Até o dia que o cálice da ira de Deus se encher contra você ou você morrer. Enquanto isso, a misericórdia de Deus vai vindo e vai deixando você passar pelas provas de novo, para que você tome consciência, maturidade espiritual, para que você possa evoluir. Em Refidim não tinha água, e eles, que já tinham uma amargura dentro deles, exalam a mesma coisa de uma forma ainda mais agressiva, exigindo que Moisés se virasse em água para eles beberem. Às vezes a gente chega num nível com Deus que a gente acha que Deus é o nosso servo, que a gente acha que Deus tem que fazer todas as nossas vontades. Não, porque eu vou para a igreja. Não, porque eu tenho um ministério. Não, porque eu ajudo lá. Não, porque eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo, tem tantos anos de crente. Quem é Deus que está pensando que é para não fazer na minha vida? Muitas vezes você pode não falar assim, mas a sua atitude fala por você. Quando as situações se apresentam na sua frente. Aquelas carteiradas, você sabe com quem você está falando? Você sabe quem é meu pai? Sou queridinha de Jesus? As situações muitas vezes podem endurecer o nosso coração. O tempo vivendo em um lugar pode endurecer o nosso coração. Subir a arrogância, a altivez, se achar a última bolacha do pacote. Uma vez eu vi uma pessoa dizendo assim: tem gente que se acha a última Coca-Cola do deserto, mas a última Coca-Cola do deserto é quente. Está no deserto, é quente, não serve para beber. Então, às vezes a gente está se achando muito ali, achando que não vai acontecer mais nada de ruim, que Deus tem que me servir, porque eu sou filho dele, frequento a igreja, aceitei Jesus, me batizei. Deus tem que fazer as coisas na minha vida. Aí mostra o quanto eu não entendi o que significa servir a Deus. E não Deus me servir. Ao longo da minha trajetória de testes, eu vou lidar com a minha alma.
Primeiro eu vou lidar com as coisas naturais que se apresentam diante de mim. Ao longo da minha caminhada eu vou lidar, Deus vai trazendo a consciência das atitudes que nós temos. Você se acha muito bom? Porque seu coração é assim, você é desse jeito. Você está chateado com aquela pessoa porque fez aquilo com você? Olhe para dentro de você. Olha o que você fez com o outro. Olha os pensamentos que você tem. Olha a forma que você reage. Você acha que porque aconteceu isso ou aquilo você tem direito de se expor desse jeito? Não, você não tem. Isso só mostra quem você é, o caráter que você tem, a manifestação da sua alma, quem realmente está aí dentro. Quanto mais a gente tenta calar a nossa alma, quanto mais a gente se acha injustiçado, quanto mais a gente acha que tem direito de gritar e de fazer acontecer por causa disso, de aquilo, do outro, menos a gente entendeu que nada somos sem Deus. Menos a gente entendeu que nossas dores, angústias, aflições precisamos colocar em Deus para que Ele nos trate. Cristo em mim é a esperança da glória. Que eu diminua e que Ele cresça. Que eu suma e que Ele apareça. Mas muitas vezes na caminhada as pessoas vão, em vez de amolecer o seu coração, endurecer o seu coração. Não, porque eu já passei por isso, por aquilo outro. Até quando? Até quando eu vou ter que passar por situações? Quando é que a minha terra prometida vai chegar? Eu não suporto mais, eu não aguento mais. Uma coisa é você falar, eu não aguento mais, Deus, ai, tá difícil. Outra coisa é você falar, eu não aguento mais, não sou obrigada. É diferente, viu? Às vezes a gente não fala com palavras, mas fala com atitudes. E aquilo que muitas vezes nem a gente consegue enxergar, o Espírito Santo enxerga e coloca um espelho na nossa frente. Ó, isso aqui é você. Você está se achando bom? Vê aqui quem é você. Olha aqui quem é você. E eu posso te dizer que essa é uma das melhores experiências que você vai ter na vida. O dia que o Espírito Santo te mostrar de fora de você e ver quem você é. Tem uns filmes que eles tem uns filmes antigos, novos, que faz assim, que a pessoa está vivendo uma situação, aparece um anjo, um espírito, e pega a pessoa, e aí leva a pessoa para ver o comportamento dela naquela situação. Ela fica, mas eu agi dessa forma, aconteceu isso aí. O Espírito Santo faz isso com a gente. Faz a gente ver quem nós somos, como as nossas atitudes e o nosso comportamento. Faz a gente perceber que muitas vezes nós ainda estamos patinando em situações porque o nosso comportamento não mudou. Ali acontece mais essa situação, Deus faz ali mais uma vez um milagre. Todas as vezes Deus fez o milagre. Deus não deixou de responder às necessidades daquelas pessoas. Agora vem um alerta aterrorizador para a minha vida e para a sua. Não é porque Deus deixa de responder todas as suas aflições é que Ele está te aceitando. Não é porque Deus está suprindo as suas necessidades que você vai viver as promessas dEle. Porque Deus supriu todas as necessidades daquele povo, mas nenhum deles entrou na terra prometida, a não ser Josué e Caleb, que se não converteu à arrogância e à murmuração. Forte para a gente pensar, né? Para a gente pensar como tem sido a nossa vida. Eita, que a última Coca-Cola agora vai ter que refletir quem ela é. Êxodo 17:8. Agora eles passam por mais uma etapa. E aconteceu que os amalequitas vieram atacar os filhos de Israel em Refidim. Então Moisés ordenou a Josué: escolhe homens e amanhã sai para combater contra Amaleque. Eu me posicionarei no alto da colina com o cajado de Deus na minha mão. Fez Josué como Moisés tinha orientado e saiu para lutar contra os amalequitas. Enquanto isso, Moisés, Arão e Hur subiram até o alto daquela colina. O que os amalequitas representam aqui?
Os amalequitas representam as pessoas amargas, representam o seu coração que talvez tenha ficado amargurado por alguma coisa, representam coisas do passado que se levantam. Os amalequitas eram parentes de Israel, eram netos de Esaú, eram Israel era avô-tio de Amaleque, eram família. Muitas vezes suas maiores dores serão nas pessoas da sua família. Muitas vezes as coisas que você mais vai ter que mudar e trabalhar só com as pessoas da sua família. Porque os ressentimentos é muito mais fácil a gente guardar daqueles que conhecemos e amamos do que dos estranhos da rua. Mas o Senhor vem e fala assim no 14. Então Yahvé ordenou a Moisés: escreve isto para memorial em livro e declara a Josué que hei de extinguir a memória dos amalequitas de debaixo do céu. Depois Moisés construiu um altar e pôs-lhe este nome: Adonai Nissi, o Eterno fez-me aqui um grande milagre. Porque ele declarou: porquanto Deus levantou a sua bandeira de guerra e jurou sobre o seu trono que o Eterno lutará contra os amalequitas de geração em geração. Quem que luta contra os amalequitas? Quem que luta contra os amalequitas? É Deus, não sou eu e nem você querendo dar na cara de quem te afrontou. Não é rindo, nem zombando e nem ficando feliz quando a pessoa que te fez mal cai de cara no chão, porque é Deus que toma as nossas guerras quando colocamos nele. E é muito difícil para uma alma humana não querer dar um troco para quem merece, mas deixar a justiça nas mãos de Deus. Vamos cear ao Senhor. Cear ao Senhor, não. Vamos cear a ceia do Senhor. O irmão Captivila pode estar aqui ajudar, por favor. E a irmã Vanessa, evangelista, não, intercessora Vanessa, e o presbítero Captivila. Acertei? Acertei, Captivila? Presbítero, né? É um nome difícil, mas... José Carlos Captivila. Olha, eu sei, viu? A escola chamava capa de vidro. Capa de vidro? Capa de vidro. Capa. Não adianta a gente vir culto após culto para a igreja e fazer uma encenação para Deus. Uma encenação para as pessoas. Porque as pessoas podem não entender o interior da sua alma. Mas Deus conhece as entranhas da sua alma, a divisão da alma do Espírito. Ele conhece as suas medulas, suas células, seus ligamentos, tudo que te formou, tudo te criou antes do ventre da sua mãe, porque você não é uma carne, você é um Espírito que antes que você surgisse no ventre da sua mãe, você já tinha sido formado por Ele. Então não pense que você consegue se esconder. Aonde eu fugirei de Deus? Se eu me enfiar num buraco, ali Ele está. Se eu for a mais alta montanha, ali Ele estará. Aonde eu me colocar, o Senhor me verá. Não tem aonde eu fugir de Deus. Então por que você não entrega logo a sua alma para Ele? Então por que você não rasga logo o seu coração diante dEle? Mostra para Ele que você confia, que você está nele e de que você entende que Ele é o único para mudar a sua vida. Aleluia. Pai, estamos aqui com a representação do vinho, com a representação do pão, para termos um momento de comunhão, assim como Jesus ensinou e ordenou, para que quando lembrássemos, fizesse, Pai, esse ato, para lembrarmos que o sacrifício na cruz foi real e verdadeiro, de que Jesus veio, de que Jesus morreu, de que Jesus trouxe o Espírito Santo, para que não somente sejamos salvos, mas que sejamos salvos e livres aqui nessa terra, pelo poder do nome de Jesus. Podem levar? Amém. Esse é quem tu és, Senhor, caminho no deserto, luz na escuridão, a quem nós celebramos nesse momento com esse ato de comer isso que significa o pão
de beber esse líquido que significa o teu sangue, Pai. Em honra de Jesus, em honra do teu sacrifício, fazemos isso agora. Aleluia. Em Êxodo 19:1 diz assim: no terceiro mês, depois da saída das terras do Egito, naquele dia os filhos de Israel chegaram ao deserto do Sinai. Após terem saído de Refidim, entraram no deserto do Sinai, e o povo de Israel acampou ali diante do monte do Senhor. No terceiro mês, entraram no monte do Sinai. Moisés não tinha nem pego as tábuas da lei ainda, e eles tinham passado por todas essas provações. Se eles tivessem permanecido honrados a Deus nessas provações, eles não teriam passado 40 anos no deserto. As provas que Deus traz diante de nós é para nos ensinar e fazer com que a gente chegue aonde temos que chegar. Mas é a nossa murmuração, a nossa falta de fé, a nossa falta de posicionamento que faz a gente ficar patinando nas mesmas coisas, nas mesmas histórias, ano após ano. Não é culpa de Deus, não é porque Deus não me ama, é porque eu não me posiciono em Deus. Esse povo chegou no Sinai com 3 meses de deserto e tinham passado por tudo aquilo e ficaram 40 anos no deserto andando até morrer, porque nunca confiaram em Deus de verdade, nunca entregaram seu coração a Deus de verdade, nunca quiseram estar diante de Deus com uma oração, com uma presença, manifestação nele. Que nós não sejamos assim. Vamos louvar o Senhor para encerrar o culto de hoje. Leve-nos em paz para as nossas casas, Pai. E terça nos traga aqui para aprendermos mais de Ti. Em nome de Jesus. Amém.